Glória a Deus. Não deixe de participar, mas não deixe de ser grato. Grato. Já pensando nas nossas mensagens de final de ano. Quando Maria ouviu o anúncio de Jesus e de que ela seria mãe do Filho de Deus, o seu coração se encheu de gratidão e alegria. O seu coração se encheu de gratidão e alegria. Nessa semana de Thanksgiving, nessa semana de ações de graça, tivemos um culto maravilhoso aqui de Thanksgiving, com testemunhos, com momentos de comunhão, em que nós juntos cooperamos para ter um coração grato. E eu queria ler um trecho da palavra de Deus e que a gente junto pudesse entender o que é gratidão e como essa gratidão pode ser expressa. Vamos juntos ler um trecho lá em Lucas capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Lucas capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças a este samaritano, dando-lhe graças ao Senhor, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Senhor Deus maravilhoso, essa é a tua palavra, Pai. Queremos nela meditá-la nesse dia, nesta noite, pedindo que de maneira especial o teu Espírito fale ao nosso coração. Que o Senhor haja na nossa vida de maneira poderosa, Pai, transformando, tocando e abençoando cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui é interessante que essa mensagem, ela fala de Jesus e a gratidão. Fala que ele estava indo para Jerusalém, passava pela Judéia, por Samaria, pela Galileia, né? E era o caminho que ele precisava seguir. Era o caminho que ele precisava passar. E nesse processo, ele encontra em uma certa aldeia 10 leprosos. E a lepra era uma doença que expelia as pessoas. Era uma doença naquele período, não como hoje, que ela é tratável, né, e as pessoas podem conviver com as outras pessoas. Naquele período a lepra excluía a pessoa. A pessoa tinha que viver longe, a pessoa tinha que se cobrir para que os outros não vissem suas feridas, não tinha como se proteger, né, e nem de contaminação, e nem para que não piorasse. Na verdade, a pessoa que tinha lepra naquela época ia piorando de mal a pior, e ia se excluindo da sociedade. Em alguns lugares tinha que usar até um sininho para avisar quando estava passando, para que ninguém ficasse perto. Então era algo que prejudicava a sua saúde física, prejudicava a sua convivência social, prejudicava no sentido dos seus relacionamentos. E aqui Jesus encontra 10 leprosos, levantando a sua voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Aqui eu começo os pontos dessa mensagem. Ao entender o contexto em que viviam
essas pessoas, agora nós nos deparamos com Jesus. Primeiramente, Jesus, o nosso Deus, é aquele que não exclui ninguém. Não faz acepção de pessoas. Uma coisa que nós temos que entender é que Deus não faz acepção de pessoas. A sociedade pode fazer, as outras pessoas podem fazer, as igrejas até mesmo podem fazer. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. Aqueles que o buscam vão encontrar justiça. Aqueles que o buscam vão encontrar a paz. Aqueles que o buscam vão encontrar a misericórdia. Aqueles que o buscam vão encontrar a salvação. Jesus não faz acepção de pessoas. Uma das coisas que nós podemos ser gratos a Deus é porque Deus não faz diferenças entre um ou outro. Uma coisa que nós podemos ser gratos a Deus, porque Deus, Ele quer a salvação individual das nossas vidas. Uma coisa que podemos ser gratos a Deus é que Deus olha para nós individualmente. Individualmente Deus olha para cada um de nós. E nós podemos ser gratos a Deus por isso. Outra segunda coisa que nós aprendemos com Jesus aqui. Há um processo de cura na nossa vida, na nossa história. Jesus não foi imediatamente curando. Eles falam: Jesus, mestre, tem misericórdia. Eles reconheceram Jesus como mestre. Eles reconheceram Jesus como Senhor. Eles reconheceram Jesus como aquele que pode trazer salvação e pode curá-los. Dentro desse caminho de gratidão, reconhecer a Deus como Senhor. Reconhecer a Deus como mestre. Reconhecer a Deus como Salvador. Eles reconheceram a Jesus como Salvador, como seu mestre. Só que Jesus aqui não fala que Jesus imediatamente os curou. Fala: vão, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Eles tinham que crer que ou no caminho, ou quando eles chegassem diante do sacerdote, eles iriam ser curados. Eles tinham que crer nisso. Como um grande general um dia chegou diante do profeta de Deus, e o profeta de Deus falou: você precisa se banhar 7 vezes nesse Rio Jordão. E ele poderia falar: nossa, mas na minha terra, em outros impérios, lá na Síria tem rios muito mais belos e muito mais limpos que o Jordão, eu preciso me banhar aqui. Precisava obedecer. Precisava crer. O caminho da nossa vida com Deus e o caminho da nossa cura, o caminho da nossa salvação é um caminho de obediência. Deus falou: ide mostrar ao sacerdote. Jesus obedeceu a lei. Havia uma lei. Se alguém fosse curado, precisava mostrar ao sacerdote, para que o sacerdote desse a comprovação da sua cura. Talvez hoje vai lá e faz o exame. E o exame vai sair a comprovação da sua cura. Mas naquele tempo, que era um período religioso, vai lá e mostra ao sacerdote. E ele vai te dar um documento que você foi curado. Uma palavra que você realmente está são. Não é mais um leproso. E é interessante isso. E olha que, indo eles, ficaram limpos. Alguém ali puxou a fila. Alguém ali creu. Sempre tem alguém que fala: não, opa, essa é a oportunidade, tô nela, go! E vai. Essa é a porta, opa, sou o primeiro a abrir. Alguém puxou a fila dos 10. Para ficar limpo, para ficar são, para ficar curado.
Só que houve outra fila, meus irmãos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Além da fila dos que iam ficando sãos, havia daqueles que glorificavam a Deus. E fala que de 10, somente um glorificou a Deus. Aqui nós temos uma lição para a nossa vida, pessoal. E é muito interessante. Somente algumas pessoas, 10%, vão glorificar a Deus por suas vitórias. Somente algumas pessoas vão glorificar a Deus pelos seus êxitos. Somente algumas pessoas vão glorificar a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida, na sua história e na sua família. Somente algumas pessoas, quando estiverem lá no topo, vão dar glórias a Deus. Isso é uma lição que nós precisamos aprender. Somente algumas pessoas glorificarão a Deus. Outra coisa que é interessante para nós aprendermos. Fala que essa pessoa caiu aos seus pés e com o rosto em terra, dando graças a Deus. Era um estrangeiro. Muitas vezes pessoas que convivem com a gente não são gratos a Deus. Deus usa a nossa vida e essa pessoa não glorifica a Deus. Deus faz algo na sua vida e essa pessoa não glorifica a Deus. Acho que é normal. Tem gente que vive na igreja e acha que é normal algumas coisas. Tem gente que nasceu num lar cristão e acha que é normal algumas coisas. Mas não, alguém pagou um preço lá atrás. Seus pais, seus avós. Alguém pagou um preço para que você estivesse assim. E eles não glorificam a Deus. Acham que a vida é normal. Às vezes tem que passar por umas experiências na vida para entender o quanto vale adorar a Deus, o quanto vale buscar o Senhor, o quanto vale Deus na nossa vida. Tem pessoas que precisam passar por algumas experiências e acabam passando por umas experiências que Deus permite para valorizar a presença de Deus. Esse estrangeiro glorificou a Deus, adorou a Deus no meio da sua vitória. Aí tem uma pergunta de Jesus. Mas não foram 10 que ficaram limpos? Onde estão os outros 9? Nessa cura dos que iam, olha o nome, cura dos que iam. Jesus não curou imediatamente, mas enquanto caminhavam em obediência foram curados. É interessante esse processo. 10 leprosos curados. E uma cura que não aconteceu com uma oração, uma cura que não aconteceu com um toque, uma cura que não aconteceu de forma instantânea, mas uma cura que foi um processo. Uma cura que foi um processo da sua vida. A ordem de Jesus é ide. Ide. Para essa cura foi ide ao sacerdote. Para nossas vidas é ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ide. Ide. Sabe? Um processo. É importante observar essa obediência dos leprosos da ordem de Jesus. Enquanto eles permaneciam obedientes, eles eram curados. Só que, do grupo de 10, somente um voltou para agradecer.
somente um voltou para agradecer. Quando a cura acontece, expresse os seus agradecimentos em louvor e adoração. Não seja como os 9 que erraram em não voltar para agradecer. Não ter um coração grato é um erro das nossas vidas. E aqui tem uma lição que somente 10, de 10 somente um voltou. Somente 10% volta para agradecer a Deus. Isso é com Jesus, mas ainda com a gente. Muitas vezes, 0,5% volta para agradecer, ou ninguém volta para agradecer. Mas nós, cristãos, precisamos desenvolver um coração grato. Grato com as pessoas, grato com o porteiro do nosso prédio, grato com a secretária de um lugar que sempre nos ajuda, grato com o advogado que muitas vezes nos concede consultas e muitas vezes também nos ajuda quando precisamos, grato com o professor dos nossos filhos, grato com pessoas que nos ajudaram no processo da vida, grato com pessoas que nos ajudaram com a nossa família. Desenvolver um coração grato faz parte. Não faça parte dos 90 que não voltam para agradecer. 90%. Faça parte daqueles que têm um espírito grato. Faça parte daqueles que têm um coração grato. Faça parte daqueles que amam a Deus. Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão um estrangeiro. E aqui uma última lição. Quem volta para agradecer, sempre tem uma bênção, um milagre, uma palavra de Deus para a sua vida. Quem volta para agradecer recebe de Jesus, como esse recebeu. Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Quem volta para agradecer tem algo de Deus dentro do seu coração. Quem volta para agradecer tem uma palavra de Jesus para a sua vida. Amém. Amém. Vou convidar o pastor Rogério para orar. Orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pelo seu coração. Que você, no processo da vida, desenvolva um coração grato. Desenvolva um espírito de louvor e gratidão a Deus. No meio das suas vitórias, glorifique aquele que te deu força. Glorifique aquele que te deu capacidade. Glorifique aquele que te deu inteligência. Glorifique aquele que esteve em todo o processo com você. Dê glórias a Deus. E tenha um coração grato. Volte para agradecer. Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, Pai. Nós ouvimos a tua palavra. Nós nos entregamos mais uma vez diante do Senhor, meu Pai. Senhor, que ao ouvir a tua palavra nessa noite, e essa palavra veio penetrar o nosso coração, veio a nossa vida e veio de encontro com aquilo que nós às vezes estamos vivendo, Senhor. Temos um coração muitas vezes ingrato. Temos um coração que não agradece por nada, Senhor. E temos ouvido nesses dias, Pai, palavras, Deus, de gratidão ao Senhor. Cada um falando de uma palavra de gratidão, Pai. Que o Senhor possa falar em todo o tempo o nosso coração, Pai. Senhor, que nós possamos aprender a ser mais gratos em tudo, Deus, aquilo que nós temos. Senhor,
que possamos voltar realmente para agradecer ao Senhor, para glorificar o Senhor, ter um coração que glorifica o Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Nós possamos sempre ser gratos, Deus, ao saber que um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós, o Senhor sofreu por nós, o Senhor pagou um alto preço por nós. Possamos ser gratos, Senhor, e lembrar a cada dia que o Senhor ressuscitou, vive e reina para sempre na nossa vida, que em todo tempo o Senhor está cuidando, em todo tempo o Senhor tem estado ao nosso lado, que é o Senhor que merece toda a honra e toda a glória. No nome de Jesus, Pai. Abençoa cada família. Entra em cada lar agora, Pai. Toca em cada coração. Que o Senhor ensina cada família. Que o Senhor abençoa e ajude a cada um a ser mais grato naquilo que tem, naquilo que tem passado. Pai, somos gratos até mesmo pelas nossas lutas, porque são elas que nos fazem buscar mais a Ti, são elas que nos fazem estar mais perto do Senhor, meu Pai. No nome de Jesus, que as lutas venham nos ensinar cada dia, no nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai. Te agradecemos e Te louvamos pela essa palavra maravilhosa que o pastor trouxe nessa noite, meu Pai, e que possamos pôr em prática todos os dias da nossa vida, no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.